Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1993, envolve uma criança, aconteceu nos Estados Unidos e é mais um caso assim que a gente vê que ele não precisava ter acontecido se a lei ela fosse um pouco mais justa, a gente pode dizer, e é um assunto que eu já comentei muito aqui no canal, já trouxe alguns casos bem parecidos com esse aqui. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como eu de hoje, casos criminais que ainda estão em aberto, são um mistério, então eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Andy Roseman. Angela Mary Roseman nasceu no dia 18 de fevereiro de 1984, em St. Louis, no Missouri. Filha de Diana, sua mãe se casou com Ronald Bow quando Andy era pequena, apenas uma criança. O casal teve um filho e o chamaram de Ronald Bond Jr. Andy agora era irmã mais velha e em 1993 ela era aluna da quarta série na Builder Elementary School, em St. Anne, também no Missouri. A criança foi descrita como muito amorosa e feliz, ela era muito sociável com seus colegas de escola e fazia amizade facilmente. Em 18 de novembro daquele ano, Andy estava com 9 anos e, como de costume, voltou da escola com o ônibus escolar. A jovem desceu no ponto em que ela sempre descia na parte da tarde. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Os pais que moravam naquele bairro sempre se revezavam para cuidar das crianças que desciam dos ônibus, para que elas chegassem com segurança em suas casas. Mas naquele dia nenhum pai estava disponível e ninguém cuidou das crianças quando o ônibus chegou. A Andy morava muito perto do ponto de ônibus, questão ali de 8 casas, não muito mais do que isso, era realmente muito rápido, ela levava menos de 5 minutos para chegar em casa, então ela desceu do ônibus e caminhou para sua casa, passou pela primeira, segunda, terceira, quarta casa, até que ela simplesmente desapareceu. Seus amigos ali que estavam meio perto não viram mais ela, quando eles olharam para o lado, depois olharam de novo, ela simplesmente não estava mais lá. Passou cerca de 30 minutos e a sua mãe e o seu padrasto ficaram preocupados porque ela não estava em casa, mas a mãe dela sabia que a Andy era uma menina que se comunicava muito, então talvez ela parou para conversar com algum amiguinho, alguma coisa, e a mãe resolveu dar uma volta na quadra para ver se encontrava a filha, mas ela não estava em lugar nenhum. Então ela falou com os seus colegas que estavam juntos, né, que desceram junto do ônibus, e as crianças também falaram que não viram nada, que ela estava indo para casa, mas ela simplesmente desapareceu, o que era muito estranho. Então a mãe logo percebeu que tinha alguma coisa muito errada e ela foi diretamente para a polícia e a polícia iniciou as investigações. A polícia inicialmente não descartou ninguém como pessoa de interesse, incluindo os pais de Andy. Eles interrogaram seu padrasto Ron por um período significativo de tempo e ele até fez um exame do teste do polígrafo. Mas nenhuma informação foi encontrada e provavelmente Ron não tinha nenhuma ligação com o desaparecimento da criança. As buscas em massa e os interrogatórios de familiares e vizinhos não produziram nenhuma pista nova. Em 21 de novembro, o FBI se juntou à busca. O caso chamou muito a atenção da cidade, já que isso não era comum de acontecer na região. Desde o início, a polícia considerou o caso como um sequestro. Enquanto uma grande busca acontecia, a polícia recebeu centenas de dicas de toda a área de St. Louis. Uma tentativa de sequestro nas proximidades foi relatada apenas uma semana antes do desaparecimento de Andy, mas a garota conseguiu escapar e deu a descrição do homem que a atacou. A polícia recebeu uma descrição de um suspeito na área que estava dirigindo um carro azul. Um esboço da polícia foi produzido, mas essas pistas não levaram a um suspeito ou a Andy. Videntes começaram a produzir suas próprias teorias e um deles alegou sonhar com a polícia encontrando o corpo de Andy na August Bush Yardlife Area. Essa reserva está localizada a mais de 37 quilômetros da cidade em que a criança desapareceu. Em 27 de novembro de 1993, apenas 9 dias depois que ela desapareceu, um caçador encontrou restos mortais de uma criança na área florestal em que um médico disse que o corpo da criança seria encontrado. Através de exames mais tarde, foi confirmado que o corpo era de Andy Roseman.
Seu corpo foi encontrado nu e amarrado a uma árvore a cerca de 10 metros da estrada. Seus pulsos estavam algemados e seu rosto coberto com uma fita. Apenas o seu nariz estava de fora. O resto de suas roupas foram encontrados próximo aos restos mortais dentro de uma bolsa. A autópsia de Angie descobriu que nos dias em que estava desaparecida, ela foi abusada sexualmente, agredida, passou fome e sede. Seu cabelo tinha sido cortado e pintado. Ela ficou detida por algum tempo antes do seu corpo ser colocado na floresta. Sua autópsia determinou que Angie provavelmente morreu poucas horas antes do seu corpo ser encontrado, e a causa oficial da morte foi hipotermia. Algumas pistas forenses foram recuperadas do exame, incluindo uma impressão digital na fita adesiva que cobria sua boca. Um dos professores da Angie deu uma pista bem importante para a polícia. Ele disse que ali alguns dias antes dela desaparecer, ela contou para ele e também para alguns outros colegas de que um tio iria levá-la até um campo. Ela não falou mais muito sobre isso, não disse o nome do tio, e o professor tentou ir atrás, descobrir quem era esse tio e por que ele a levaria até esse local e tudo mais, mas ninguém sabia quem era esse tio. Na verdade, não existia nenhum tio, ela não tinha, seus amigos também não sabiam a quem ela estava se referindo. A polícia teve ainda mais trabalho. 4 dias depois que o corpo de Angie foi encontrado, outra garota desapareceu em Razor Road, no Missouri. Razor Road fica a cerca de 16 quilômetros de St. Anne. A polícia temia que houvesse um serial killer na área e esses temores se intensificaram quando a segunda criança foi encontrada assassinada. Cassidy Center, de 10 anos, foi sequestrada antes de chegar na casa de uma amiga. O caso foi resolvido em 1994, depois de Thomas Brooks confessou o crime. Depois de várias investigações, ficou claro que os dois casos não tinham nenhuma ligação. O FBI traçou o perfil do assassino de Angie e o descreveu como um homem branco de 20 a 45 anos, um solitário que recentemente perdeu o emprego e não se dava bem com as mulheres. Esse perfil se tornou público e milhares de pistas surgiram. No total, 500 homens foram considerados suspeitos e descartados como autores do caso de Angie. Um desses suspeitos foi John Wayne Parsons, um homem da Flórida. John se declarou culpado de molestar 2 meninas de 9 anos na Flórida e outra em Poughkeepsie, no Missouri. Vários recortes de jornais foram encontrados sobre o caso de Angie quando ele foi preso na Flórida por crimes sexuais contra crianças. No entanto, a perícia descartou John nesse caso. O homem que confessou um crime em seu leito de morte estava preso no momento do assassinato e também foi descartado como suspeito. Em 2001, um homem chamado Corwin Lynn Fox se apresentou e alegou ter assassinado Angie. Ele ainda tinha alguns detalhes do crime que só o assassino saberia, como por exemplo, ele sabia exatamente como era a roupa íntima de Angie e ele tinha muitos detalhes sobre isso. Crowley também confessou dezenas de outros assassinatos, incluindo que assassinou o governador do Missouri, Mel Carnahan. Só que Mel Carnahan morreu em um acidente de avião e a polícia conseguiu descartar Corey Fox na maioria dos crimes que ele confessou, incluindo o assassinato de Angie. A polícia diz que a cobertura da imprensa sobre a história foi muito intensa quando Angie foi assassinada, então os detalhes de sua roupa íntima provavelmente foram expostos em alguma notícia do caso e provavelmente foi assim que ele descobriu. Muitos anos passaram e a polícia não tinha mais pistas sobre o caso e não conseguiu chegar até o seu assassino. Qualquer um que viva na área de St. Louis certamente se lembra da cobertura de notícias ao longo dos anos, lembrando a comunidade que o assassinato de Angie permanecia sem solução. Angie ganhou mais 2 irmãos que nunca conheceram sua irmã mais velha. Em 2016, a mãe de Angie faleceu tragicamente de câncer. Ela faleceu antes de ver o caso de sua filha ser resolvido. Depois de ficar arquivado por muito tempo, a polícia do condado de St. Charles decidiu reabrir o caso de Angie. Em 2019, um teste de DNA foi realizado nas provas do crime. Um teste de DNA na roupa íntima de Angie foi feito usando tecnologia avançada e produziu um perfil de um suspeito do sexo masculino. Quando o DNA correspondeu a um homem sob custódia, os detetives ficaram chocados. Em 1º de março de 2019, a polícia identificou Earl Cox como o assassino de Angie. Earl Cox nasceu e foi criado em St. Louis, no Missouri, em 1975. Ele se formou no ensino médio. Depois de se formar, ele foi para a Força Aérea dos Estados Unidos. Na Força Aérea, Cox trabalhou como operador de computador e ficou em uma base em Frankfurt, na Alemanha. Em 1988, Cox foi convocado para o tribunal por abusar sexualmente de 4 meninas com menos de 11 anos enquanto trabalhava na Alemanha. Ele foi dispensado da Força Aérea e condenado a 8 anos de uma prisão no Kansas. Ele foi libertado em 1985 e voltou para a área de St. Louis.
Em 1989, Cox foi preso em Overland, depois de levar 2 meninas de 7 anos ao cinema em Yon Park, que por coincidência ou não, fica logo atrás da escola em que Andy estudava quando foi sequestrada. Apesar das alegações de agressão sexual, essas acusações foram retiradas devido à falta de provas em 1991, mas sua prisão foi suficiente para revogar sua liberdade condicional, e ele foi mandado para a prisão em Kansas mais uma vez. Ele foi libertado novamente em 1992. Após sua libertação, ele voltou para a área de St. Louis mais uma vez. Em 18 de novembro de 1993, Cox estava dirigindo para a casa de sua irmã, que ficava perto do ponto de ônibus de Andy. Seu carro estava com problemas, então ele parou para olhar sob o capô. Bem nesse momento, ele viu o ônibus escolar e viu Andy sair do ônibus. Quando ela passou, ele perguntou à garotinha se ela estava com fome. Andy disse que sim e que estava com frio também, então ela concordou e entrou no seu carro. Ele a levou para comer, depois dirigiu com a garota e acabou levando-a para sua casa. Durante o tempo em que a criança ficou em cárcere na casa de Cox, ela ficou sem comida, era agredida e abusada. Depois de 8 dias com a criança, Cox a levou para a área florestal e amarrou seu corpo nu em uma árvore. Ele então a deixou para morrer no frio congelante. Earl Cox não mostrou nenhum arrependimento. Após o assassinato, Cox residiu em Ferguson até 1995. Ele acabou se mudando para o Colorado, onde iniciou uma rede de pornografia infantil que alcançou internacionalmente. Os usuários tiveram acesso ao material de abuso sexual infantil em um sistema de recompensas, na qual quanto mais material de abuso eles compartilhassem, mais acesso eles teriam. Em 2002, um agente do FBI, se passando por uma garota de 14 anos, entrou em contato com Earl Cox e ele lhe enviou dinheiro para uma passagem de trem para o Colorado. Ele disse a ela que queria abusar dela sexualmente, espancá-la e usá-la como escrava sexual. Só que ele não sabia que era um policial. Ele foi preso no restaurante em que disse a garota para encontrá-lo. Ao prender Cox, o FBI encontrou mais de 45 mil imagens de abuso sexual de crianças. Eles encontraram uma infinidade de evidências digitais implicando Earl Cox como líder de um grupo clandestino de pornografia infantil. Earl Cox foi julgado em um tribunal federal, condenado a 10 anos de prisão em 2003 pela rede de pedofilia. Junto com Cox, mais de 60 homens foram presos por sua participação na rede de pedofilia. Em outubro de 2012, Earl Cox foi liberado da custódia federal. No entanto, um juiz determinou que Earl era uma pessoa sexualmente perigosa. Ele permaneceu sob compromisso civil até 2019, quando as evidências do DNA o ligaram ao abuso sexual e ao assassinato de Andy Roseman. O promotor do caso inicialmente planejou buscar a pena de morte pelo abuso sexual e o assassinato da criança. Mas como Earl Cox confessou o crime e contou ao tribunal sobre o que ele fez com ela, eles concordaram em retirar a pena de morte. Em agosto de 2020, Earl Cox foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em março de 2021, Cox se declarou culpado de sodomia a outra jovem. Atualmente, ele está com 64 anos e está alojado em uma prisão no Missouri. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito difícil, sempre digo que é muito difícil trazer casos que envolvem crianças, ainda mais que a gente sabe, né, que foi um caso em que a criança sofreu muito, ele demorou muito para, né, matá-la, na verdade ele nem a matou, ele deixou ela exposta no frio, deixou ela passando fome, deixou ela passando sede, então esse é o caso, é muito terrível, até porque a gente viu que ele teve várias chances, né, de permanecer na prisão por mais tempo. Acredito que a lei ali contra o abuso sexual foi muito pequena a pena que ele recebeu. Então, se ele tivesse ficado mais tempo na prisão, no caso seria até prisão perpétua, porque com certeza no momento que ele saísse, ele ia fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Ele fez isso todas as vezes que ele saiu e agora, pelo menos, a gente sabe que ele vai ficar preso para sempre. Mas, infelizmente, uma criança inocente de 9 anos precisou morrer para que ele fosse, né, recebesse a pena de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Isso é bem importante também falar. Então, ele não vai sair da prisão, vai morrer lá. E, né, é muito triste em que muitas vezes a lei, a justiça espera que uma pessoa morra
para que a lei mude. Isso já aconteceu várias vezes, então uma criança precisou morrer para que ele pegasse a prisão perpétua. Eu já trouxe outros casos assim, em que o responsável por tal crime já tinha cometido outras coisas antes, né? Não era nem para essa pessoa estar solta. Então é mais um caso muito triste aqui que eu trouxe para vocês. Como sempre, né? Envolve criança, a gente sabe que é ainda mais triste. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.